Amados irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão bem dispostos? Amém. Almoçaram bem? Amém. Amém. Então nós vamos cultuar esta tarde e vamos começar por cantar este belo coro antigo, é verdade, mas com palavras atuais, com palavras eternas, afirmando que Ele é o maior tesouro que nós podemos encontrar e obter. Amém? Glória ao Senhor. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Com muita alegria. Vamos ficar de pé? Amém? Com muita alegria vamos cantar então neste belo coro, porque se nós possuirmos esse tesouro, nós temos que cantar com alegria. Os irmãos ainda estão a acordar, não é? É cedo, é de manhã cedo. Amém? Estava eu a dizer que se temos este tesouro em nós temos que ter alegria. Aleluia! Então nós vamos demonstrar a nossa alegria cantando: eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Amém! Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Amém. Ficamos por aqui? Não. Não. Nós temos que cantar melhor. Amém? Nós temos que demonstrar esta alegria que temos em nós. E se nós temos esse grande tesouro, que vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, então nós temos que cantar e demonstrar esta alegria. Amém? Essa firmeza, esta esperança que temos quando nós obtemos este tesouro em nós. A nossa vida foi transformada. Amém? Amém. Então, mais uma vez, com muita alegria. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Agora só quem tem menos de 35 anos. Vale mais que o céu, vale mais que o mar. Aleluia. Vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Agora quem tem mais que 35? Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Mas todos juntos somos mais fortes. Amém. Amém? Agora todos juntos mais uma vez, mas sentindo cada palavra. Não cantar por cantar, mas sentindo cada palavra. A importância que Jesus tem em nós. O valor que Jesus tem em nós. Aleluia! Vale mais que tudo. Vale mais que eu. Aleluia! Então nós vamos demonstrar mais uma vez. Amém? Com muita alegria. E depois vou pedir ao jovem Benjamin. Amém. Ele vem-nos fazer uma leitura da palavra do Senhor e então vem orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vale mais que o céu. Vale mais que o mar. Amém. Vale mais que tudo. Vale mais que eu. Esse meu tesouro
quero ouvir um glória a Jesus bem alto. Glória! Glória a Jesus. Amém. Ainda de pé então, Benjamin, faça um favor. E depois o grupo de louvor vai se preparar logo a seguir da oração para louvarmos ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Estamos felizes? Amém. Graças a Deus. Ok, irmãos, eu estou aqui neste momento para partilhar um momento de recitação bíblica com todos vocês. Amém. É um texto que fala sobre a humildade cristã. Esse é um texto que me marcou muito ao longo da minha caminhada como cristão e eu gostaria que os irmãos também pudessem me acompanhar ao longo desta leitura. Portanto, peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias no livro de Filipenses, Amém. capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até 11. Quem já encontrou, diga amém. 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 Assim diz a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Esse texto Aleluia. é um texto muito impactante para mim pessoalmente. Foi um texto que, ao longo da minha conversão, da minha caminhada com Jesus, quando li pela primeira vez, me despertou um sentimento muito genuíno, se posso dizer, porque quando eu comecei a ler este texto, e eu me deparei logo no versículo 5, que disse que para nós como cristãos devemos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo. Vamos imaginar o seguinte: se Jesus é Deus e eu sou um ser humano, como que eu vou ter um pensamento tão puro como Jesus? Porque se ele é Deus, já tem sentimentos puros, e eu, sendo homem, tendo uma carne que é suicida ao pecado, como que eu posso ter um sentimento tão genuíno como Jesus pode ter por mim? Então, ao longo deste texto, eu fui lendo cada vez mais, orei também ao Senhor para que eu pudesse compreender melhor, e também ao longo de pregações também que eu fui assistindo, e basicamente eu pude entender que Jesus, como Deus, ele pagou um preço muito alto para que nós estejamos aqui neste momento. Ele morreu por nós, para que nenhum de nós tivesse a condenação eterna, e ele nos instrui, nós como seus filhos, a termos também o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que ele teve por nós. E este texto basicamente sintetiza a humildade cristã, que é um sentimento, uma humildade que nós devemos ter ao longo da nossa caminhada, em qualquer sítio que nós estivermos, que seja em casa, na escola, no trabalho. E através dessa humildade cristã, nós conseguimos fortalecer a nossa fé, conseguimos fortalecer também a nossa convicção, a nossa determinação, e que possamos, através dessa humildade cristã, termos o mesmo sentimento, a mesma fé que, por exemplo, João Batista teve quando Jesus esteve indo ao seu encontro no Rio Jordão para ser batizado, e ele apontou a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo sentimento, ou a fé que Pedro disse quando Jesus perguntou aos discípulos: o que é que as outras pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um rabino que faz milagres. E Jesus perguntou aos discípulos novamente: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, com a fé genuína que veio do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. E esta fé que eu também gostaria de partilhar com os irmãos, Amém. que ao longo da nossa caminhada possamos entender, Aleluia. e que da mesma maneira que Jesus deu a nossa vida por nós, é da mesma maneira que nós também demos a nossa vida por Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração então. Aleluia. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais vezes aquilo que o Senhor nos concedeu. Enquanto nós, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, te consegue este culto em Suas mãos, seja um culto abençoado do início até o fim, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter me permitido dar-se. Deus é todo-poderoso para dar vitória a cada um de nós. No sentido do teu problema, da tua dificuldade, da tua doença.
E Ele é poderoso para te dar a resposta hoje. E por isso nós acreditamos que a nossa oração, ela não fica neste teto, nem fica nas nuvens. Nós acreditamos que a nossa oração sincera, com devoção, com fé, ela chega ao trono da graça de Deus. E quando chega ao trono da graça de Deus, nós sabemos que Deus responde. Porque é um Deus que não tem o seu ouvido agravado, nem tem a sua mão encolhida, para que não possa ouvir, para que não possa responder e para que não possa abençoar. Aleluia! Então, nesta hora, amados irmãos, eu sei que nem todos viemos com a mesma disposição à presença do Senhor. Temos dificuldades, temos problemas que quantas vezes nos roubam a paz. Mas vamos entrar na presença do Senhor. E vamos confiar que Deus vai operar em ti e em mim nesta tarde. Amém? E que não há problema que Ele não possa resolver. Aleluia! Eu vou orar então pelos irmãos. Quem quer que oremos por vocês, levante o seu braço agora. Num ato de fé. Num ato de fé. Levanta a tua mão. Eu estava a falar hoje na classe dos adultos na escola dominical que a nossa atitude quando vamos à presença do Senhor, Deus honra essa nossa atitude, essa nossa fé. E Deus quer operar, porque tiveste atitude de vir à presença, de confiar, de acreditar, de esperar. Então Deus vai operar em ti e em mim nesta tarde. Amém? Levanta o teu braço, eu vou orar por vós. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome nesta tarde, Senhor, porque mais uma vez nos concedes o privilégio de estarmos na tua presença. Lavados, salvos, porque tomaste o nosso lugar, Senhor, naquela cruz do Calvário. Fizestes uma obra completa. Vencestes a morte, Satanás e o pecado. E estás vivo e vivo para todo sempre. E porque estás vivo, Senhor, nós acreditamos que Tu tens todo o poder. Porque todo o poder te foi dado no céu e na terra. E disseste, Senhor, que tudo quanto pedimos em Teu nome, Tu nos concederias. E é nesta fé, meu Senhor, nesta atitude, nesta confiança, que nós entramos na Tua presença, Senhor, rogando-te, Deus, vitória para as nossas dificuldades, solução para os nossos problemas, cura para a nossa enfermidade. Deus, glorifica-te nesta tarde nas nossas vidas, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, e esperamos em Ti. Abençoa, meu Senhor, cada crente. Abençoa cada filho, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado. Senhor, abençoa, pelo amor do Teu nome, a Tua igreja, Senhor. E tudo entregamos nas Tuas mãos. E Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória, amém. Glória, amém. Aleluia. Aleluia. Fiquem sentados. Amém. Nós vamos doar a nossa oferta e depois nós vamos então ainda louvar o Senhor. Está bem? Amém. 205. E vamos então aproveitar para doar a nossa oferta para a obra do Senhor. 205. A mim basta a graça de Deus Jesus. Amém. Graça, graça, graça. Aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce.
de louvor e vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Amém. Aleluia. O que é que nós merecíamos? Nada. Mas a graça de Deus se revelou a cada um de nós. Aleluia. E então em cada dia basta-nos a sua graça para nos fazer vencedores. Amém. Aleluia, irmãos. Basta-nos a sua graça para sermos vencedores. Então nós vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso coração. Amém. Com toda a nossa força. Vamos louvar o Senhor. Amém. Força, Pedro e companhia. Amém. Paz Senhor a todos, irmãos. Amém. O irmão que estava a falar e quando nós estávamos a orar sobre como é que nós estamos hoje em dia, na situação, se porventura alguém está a passar alguma situação menos boa, e eu estava a pensar no meu lugar. Deus cura, Deus ajuda, Deus guia, Deus me faz. Aleluia. Mas Deus também fará isso tudo. Se assim tu disseres, Jesus, eu quero que tu sejas o centro do meu ser. Amém. Eu lembro-me da passagem dos soldados, onde um dos soldados estava paralítico e quando, sabendo que Jesus tinha o poder para curar, Jesus, em vez de dizer levanta-te e anda, Jesus disse os teus pecados são perdoados. Mas porquê os teus pecados são perdoados? Porque não levanta-te e cura? Porque o que aquela pessoa mais precisava era o perdão dos pecados. Mas depois, por o ato de fé, por esse ato de fé, ele depois foi curado, levantou e andou. Aleluia. E então é importante que Jesus seja o centro do nosso ser. Amém. Então, mesmo nesta tarde, nós podemos orar, possamos orar por Jesus e possamos pedir a Jesus que nos santifique, que nos perdoe, que nos guie e pedir mesmo a Jesus, Jesus, ajuda-me para que cada dia possa ser o centro do meu ser. Amém. E Jesus ao seu centro do teu ser. Não sei o que pode acontecer, não sei se Deus pode operar logo, não sei se talvez a situação que está a acontecer pode ser logo reparada, se vai mudar, eu não sei. E não, a vida não vai ficar perfeita. Mas vais sentir um amor tão grande, vais sentir uma presença tão grande. E uma coisa que consigo prometer é que Ele nunca vai deixar só. Amém? Então, esta música vamos cantar a mudança, pedir para que Jesus seja o centro do nosso ser. Amém? Ser o centro
Amém. Irmãos, é bom que podemos dar aqui o louvor nome do Senhor. É verdade. Deus é bom. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá o leito e um caminho para mim. Eu desço minha vida, eu entrego ao meu Deus, pois seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde eu mandar, eu irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seu rumo obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde eu andar, eu irei. Em segredo encontro paz da vida e bênçãos que jamais eu gozarei. Embora venham lutas e problemas, tenho fé, meu Deus me guiará. A minha vida eu entrego ao meu Deus, pois seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra onde Deus mandar, eu irei. A minha vida eu entrego a Deus, pois seu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra onde eu mandar, eu irei. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom é estar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, ainda antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu quero dar as boas-vindas a quem nos visita. E estou a ver agora uma cara que me alegra muito.
Amém. A nossa irmã Judite. Aleluia. Irmã Judite, fica de pé, irmã Judite. Aleluia. Bem-vinda, irmã Judite. Aleluia. Amém. Temos mais alguém que nos visita? Faça o favor de fazer assim. Temos, sim senhora, que lá também uma jovem mamã. Ela também está conosco pela primeira vez. Mais alguém? Não? Muito bem. Então nós vamos ficar todos de pé, está bem? E vamos dar as boas-vindas. Como é que é o seu nome? Ana Cristina. Ana Cristina. É muito bonito, porque eu consigo dizer bem. Amém. E também da irmã Judite. Quanto tempo teve fora, irmã Judite? 2 anos. Epa, parece que foi ontem, não é? Amém. Então como é que vamos fazer? Muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos então, está bem? Ana Cristina e também a irmã Judite e a todos nós. Amém. Fiquem sentados, por favor. Aleluia. Quase que me apetecia cantar. Olha, mais Judite. Quase que me apetecia cantar aquela. Visitante, Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que a nossa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que a nossa igreja ama você. É? Muito bem. O resto fica para a próxima. Amém. Sim, senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, a hora está muito avançada e nós vamos meditar na palavra do Senhor. E, na verdade, o culto de 1 hora é pouco. É pouco. Mas é o que é. E, pela graça do Senhor, nos concede este tempo, esta hora. Este tempo para estarmos na presença dEle, a louvar o seu nome e também a escutar a sua palavra. Aleluia! Porque nós acreditamos ainda que a palavra é poder. Sim ou não? Acreditamos que a sua palavra é verdade. Sim ou não? E acreditamos que a sua palavra, ela não voltará para trás vazia. Mas ela fará grande obra na tua e na minha vida. Porque para isso ela foi enviada. Amém? Aleluia. Amados irmãos, o texto que nós vamos ler é muito conhecido. Certamente já ouviram mais do que uma vez acerca desta passagem. Mas quero-vos dizer que o título desta mensagem para hoje é A Esperança Reviveu. O que é que isto significa? Significa era que alguém, um homem, ele foi a um determinado lugar cheio de esperança. Cheio de esperança. Mas passado algum tempo, aquela esperança morreu. Mas o mesmo homem, passado algum tempo, alguns momentos, aquela esperança reviveu. E é acerca disso que eu vos queria falar esta tarde. Não sei qual é o teu estado nesta tarde, só Deus sabe. Mas quero vos dizer que se já perdestes a esperança, seja naquilo que for, a tua esperança hoje, ela vai renascer. Aleluia! A tua esperança, ela hoje vai tornar a viver. Aleluia! Porque estamos na presença daquele que é a única esperança. Aleluia! Glória ao Senhor. Então, sem mais demoras, nós vamos abrir em João capítulo 5 e vamos ler os primeiros 9 versículos. São João capítulo 5. Encontraram?
Evangelho segundo São João, capítulo 5, e vamos ler os primeiros 8 versículos. E então diz assim a palavra do Senhor. Quem não encontrou pode então me escutar, está bem? E diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Até aqui a palavra do Senhor. Como eu disse no princípio, certamente já ouviram muitas pregações acerca desta passagem e certamente também já leram muitas vezes esta passagem. Mas queria mais uma vez lembrar que aquele lugar, ou que fosse verdade ou não, mas Jesus também não o desmentiu, naquele lugar havia a misericórdia de Deus para operar e curar aquelas enfermidades. Diz que naquele lugar, naquele tanque chamado Betesda, ou lugar de misericórdia, diz que quando o anjo de Deus, não sabiam quando, nem em que altura, mas que descia um anjo de Deus e que a água era agitada, e quando o primeiro homem, ou o primeiro enfermo, entrasse dentro daquelas águas, eram curadas de qualquer enfermidade. Então, isso era o que se ouvia naquele tempo. Eram boas notícias. E certamente este homem, que é a personagem, tirando Jesus, é a personagem principal deste texto, desta passagem, este homem, não sabemos a idade dele. Talvez tivesse 38 anos. Não sabemos. Também não sabemos há quanto tempo é que ele sofria daquela enfermidade. Mas sabemos que ele sofria daquela enfermidade há 38 anos. Queria dizer que não sabemos há quanto tempo ele estava naquele lugar, esperando cura. Sabemos que ele sofria há 38 anos, talvez fosse a sua idade. Não sabemos, mas já sofria há muito tempo, há 38 anos. Então, certamente ajudado por outros, aquele homem foi até aquele lugar cheio de esperança. Ouvia-se, ou tradição ou não, mas ouvia-se que naquele lugar
havia milagres. Havia cura para qualquer enfermidade. E então aquele homem, ele foi àquele lugar cheio de esperança. Certamente ajudado por outros, mas aquele homem foi cheio de esperança para aquele lugar. É aqui que eu vou resolver o meu problema. É aqui neste lugar que eu vou ser curado. Então ele foi cheio de esperança àquele lugar. Mas o tempo foi passando. Diz Jesus que, olhando para ele, conhecendo-o e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, naquele lugar há muito tempo, então significa que ele já estava há muito tempo naquele lugar chamado Betesda, um lugar de misericórdia. E passando, o tempo foi passando. Primeiro foi cheio de esperança para aquele lugar. Mas o tempo foi passando e com ele a esperança foi morrendo. Com o passar do tempo, a esperança foi morrendo. A longa espera levou-o à descrença total. Não será difícil nós nos colocarmos no lugar daquele homem e conseguir pensar que a desilusão que aquele homem sentia a cada dia. Foi ao lugar com esperança, com o tempo ela foi morrendo, até que o levou à descrença total. Mas com a esperança, mas com a presença de Jesus naquele lugar. Diz que Jesus ia passando naquele lugar. No lugar de misericórdia. E ele é cheio de misericórdia. E por isso ele parou naquele lugar, porque ele é cheio de misericórdia. É cheio de compaixão. Daqueles que estão aflitos, dos pobres, dos abatidos, dos doentes, dos pecadores. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. E diz que Jesus parou naquele lugar. E ao parar naquele lugar, ele faz uma pergunta àquele homem. E com a presença de Jesus, com a pergunta de Jesus àquele homem, a esperança reviveu. Aleluia! A esperança reviveu. Qual foi essa pergunta de Jesus? Queres ficar são? Queres ficar são? E diz que Jesus lhe ordenou. Ele lamentou-se o porquê que a sua esperança já estava morta. Ele lamentou-se porque não tinha condições de chegar ao tanque primeiro que os outros. E o tempo foi passando. A esperança foi morrendo. Mas Jesus, ele veio trazer essa esperança. A esperança reviveu. Aleluia! A esperança reviveu. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. Aleluia! Será que aquele homem saiu daquele lugar com esperança ou sem esperança? Alegre ou triste? Aleluia! Ele foi para aquele lugar, não sabemos há quantos anos, há quanto tempo, cheio de esperança, porque era um lugar que ele podia ser curado. Mas o tempo levou-o a que a sua esperança fosse morrendo. Mas Jesus estava a passar naquele lugar. Jesus olhou para ele com olhos de misericórdia. Jesus não ficou indiferente ao seu estado.
E diz que Jesus, conhecendo e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, Jesus faz essa pergunta: queres ficar são? Aleluia. E naquela mesma hora, Jesus cura aquele homem. A esperança reviveu. O novo homem se levantou. Pegou na sua cama, esqueceu o seu passado, o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta, as suas desilusões. Ele tomou a sua cama, o seu passado, e caminhou. Foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. E quero perguntar, queridos irmãos, prezada visita nesta tarde. Talvez te sintas como este paralítico. Fostes a lugares ou a pessoas com muita esperança. Tens necessidades e fostes a lugares ou a pessoas cheios de esperança que a tua situação ficasse resolvida. Talvez te dissessem que naquele lugar estão a empregar pessoas. É melhor lá ires, mandar currículos, falares, porque naquele lugar estão a empregar jovens e não só. E então nós vamos àquele lugar cheio de esperança que vamos obter o emprego. Talvez o emprego dos nossos sonhos. Talvez o emprego do nosso curso. E vamos àquele lugar, falamos com pessoas cheias de esperança que vamos ter esse emprego. Ou quando temos uma situação de saúde, temos uma enfermidade, mas ouvimos falar que em tal médico, esse médico é muito bom, esse médico tem dado solução a outros casos. E aqueles que têm essa dificuldade vão cheios de esperança àquele médico, para que aquele médico tenha a solução, a cura para a sua enfermidade. Cheios de esperança. Deram-nos esperança, ou de emprego, ou de cura, deram-nos esperança. Mas no fim, o emprego é que falta-te algumas habilitações, ou então optamos por experiência. Aquela esperança morreu. O médico disse: bem, nós fizemos exames, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas não temos cura para a sua enfermidade. Fomos lá com esperança e saímos desiludidos. A lugares, a pessoas, deram-nos esperança, mas no fim elas falharam. A desilusão, a frustração tomaram conta de ti. A esperança morreu. Eu não sei se já passaram por esta situação. Esta ou outras semelhantes. Por indicação ou por vontade própria, já foram a pessoas, a lugares, a localidades, a agências, a instituições, não importa, já foram cheios de esperança que teriam lá a solução para as vossas vidas. Mas no fim, a resposta não foi aquela que vocês esperavam. A desilusão, a frustração tomou conta de vocês. A esperança morreu. Sabe o que é que disse aquele paralítico a Jesus? Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Que me ajude a chegar ao tanque.
Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Não tenho ninguém. Eu não sei se tens este mesmo sentimento hoje. Na tua desilusão, na tua frustração, porque não houve solução, esperança, resposta para a tua vida. Não sei se tu também não dizes como este homem disse. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me auxilie. Não tenho ninguém que me dê uma mão. Não tenho ninguém que me dê um abraço. Não tenho ninguém que me ajude a caminhar. Não tenho ninguém que me levante. Talvez te sintas desta maneira. Não tenho ninguém. Será demasiado tarde para ter esperança? Se estás a viver esta situação, eu deixo esta pergunta. Será demasiado tarde para teres esperança? Mas em nome de Jesus, esta tarde eu quero vos dizer, ainda há esperança. Porquê? Porque o mesmo Jesus que operou na vida deste homem, Ele é o mesmo que está entre nós nesta tarde. Ele é o mesmo, é o único que te pode trazer e dar esperança. Aleluia! Porque Ele deixou o céu, Ele deixou a sua glória, a sua majestade. Ele fez-se homem, sabes para quê? Para te trazer esperança. Como é que estava o mundo de então, quando Jesus veio e nasceu entre nós? O mundo estava em trevas. O mundo, o povo estava subjugado à escravidão. O mundo, os homens estavam distantes de Deus. Perdidos no seu pecado, nas suas iniquidades, na sua idolatria. Perdidos. Mas Jesus, Ele veio do céu à terra para trazer esperança. Aleluia! Ele veio trazer esperança. E aquilo que estava em trevas, aleluia! A luz nasceu, aleluia! E as trevas desapareceram. Aqueles que estavam presos ao seu pecado, Jesus veio trazer salvação e perdão. Aqueles que estavam tristes, frustrados na sua vida, nos seus erros, nas suas escolhas, Jesus, Ele veio trazer solução. Aleluia! Ele veio trazer esperança àquele que estava perdido no caminho do inferno. Então eu quero vos dizer nesta tarde, ainda há esperança, porque Jesus ainda é o mesmo. Amém, irmãos? Jesus ainda é o mesmo. Ele foi ontem, mas é hoje. Ele é o mesmo e será eternamente. Aleluia! Então ainda há esperança. Glória ao Senhor. Não é demasiado tarde para teres esperança. Talvez esperas algum tempo. Tens uma necessidade. E talvez esperas já há bastante tempo. Talvez te encontres com a tua esperança morta. Mas ainda há esperança. Porque Jesus, Ele vive. Jesus vive. Aleluia. E intercede por ti e por mim diante do Deus Pai. E tem enviado o outro Consolador para estar connosco em cada dia. Para nos trazer esperança em cada dia, para não desistires, mas para esperares nele, porque no tempo dele, ele vai passar pela tua vida. Enfermos estavam há bastante tempo naquele lugar esperando a sua cura.
Mas naquele dia Jesus estava a passar por lá. E vai haver um dia em que Jesus está a passar pela tua vida. E será que não é hoje que Jesus está a passar pela tua vida? Será que não é hoje que Jesus está a fazer-te a mesma pergunta? Queres ficar são? Queres a solução? Queres a resposta? Queres a vitória? Com a pergunta de Jesus, com a presença de Jesus, a tua esperança, ela tem que reviver. Aleluia! Ela tem que reviver, porque Jesus é a única esperança que tu precisas para o teu dia a dia. Para que os teus sonhos continuem. Para que a tua vida, os teus propósitos continuem. Porque Ele é a única esperança. E eu torno a dizer, querido irmão, prezado irmã, não te deixes desiludir, abater. Porque Jesus é a solução para ti. Ele é a cura para a tua enfermidade. Ele é o perdão para o teu pecado. Ele é a resposta para as tuas perguntas. Ele é o caminho para a tua vida. Ele é a verdade naquilo que tu tens que viver. Aleluia! Ele está olhando para ti. Jesus conhece a tua condição. Ele conhece tudo de ti. Ele passou por aquele lugar e diz que Jesus, vendo este deitado e sabendo, Jesus sabe tudo. Ele está a passar agora na tua vida e sabe o teu estado, a tua condição. Sabe tudo acerca de ti. Conhece-te melhor do que tu próprio te conheces. Então Ele conhece tudo de ti. Jesus conhece a tua condição. Jesus é o mesmo que curou aquele paralítico. E que te faz a mesma pergunta. Eu quero que tu escutas agora a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor agora. Tu que deixaste o teu país e vieste viver em Portugal. Com sonhos. E parece que tudo está errado. Colocaste tantos alvos, objetivos, e parece que tudo está frustrado. Com Jesus e só com Ele, a tua esperança vai reviver. Aleluia! Glória ao Senhor! Não importa há quanto tempo esperas, não importa há quanto tempo sofres, não importa há quanto tempo tens orado por este e por outro assunto, pela tua família, pelo teu lar, pelos teus filhos, não importa há quanto tempo, Jesus está a perguntar-te e tu tens que ouvir a sua voz hoje e agora. Que queres que eu te faça? Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor logo chega. Nunca devemos perder a esperança. O momento de Deus agir em nosso favor logo chega. Aleluia, irmãos. Temos que viver nesta esperança. Com Jesus a esperança reviveu. Ele é a única esperança para a nossa vida. É a única esperança para o teu problema, para os teus sonhos. Ele é a única esperança. Então não percas, não desistas.
Porque o momento de Deus, no seu dia, na sua hora, no seu tempo, Ele vai agir, Ele vai tocar-te. Aleluia. Ele vai dizer: levanta-te. Levanta-te. Toma o teu passado, o teu sofrimento e vai. Ele está a falar isso contigo hoje. Ele quer abençoar-te hoje. Porque Jesus está a passar na tua vida hoje. Aleluia. A esperança reviveu. Vamos ficar de pé. A hora tem avançado. Mas, antes de terminarmos, logo no início eu perguntei quantos tinham dificuldades e que precisavam de orações. E dezenas levantaram os braços. A palavra que veio ao nosso coração foi que Jesus é a esperança. Mesmo que ela já esteja morta, com Ele a esperança vai reviver, vai ressuscitar. Então, seja qual for o teu problema, a tua dificuldade, em nome de Jesus não desistas, mas confia. No tempo dele, Ele vai agir em teu favor. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece os teus desejos, seja Ele qual for. No tempo de Deus, Ele vai operar. Amém? Eu vou pedir à minha esposa que chegue aqui. Ela vai orar por vós. Por aqueles que se sentem desta situação. Ela vai orar por todos vós. Para que Deus opere. E que não saias daqui como entrastes. Mas que saias como aquele paralítico que saiu da presença de Jesus. Levando o seu passado. Levando a sua dor. E correndo. Novo homem. Nova vida. Sem dor, sem doença. É isso que Jesus quer fazer em ti. Minha esposa vai orar por vós. Por todos vós. São dezenas. E Deus quer operar em ti agora. Amém? Pai, nós te louvamos nesta tarde, porque sabemos, Espírito Santo, que Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. E esta é a oportunidade, Pai, de nós tocarmos na orla do Teu vestido, meu Aleluia. Senhor. Para que alcancemos cura, Senhor, para as nossas enfermidades, meu Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, os irmãos estão enfermos, ó Deus, na qual estou incluída, meu Senhor. Deus, mas eu sei que Tu tens poder, meu Senhor, para nesta hora, meu Senhor, curar, meu Senhor, e tocar-nos, Senhor, nos nossos corpos, meu Senhor. Sei, meu Senhor, que também tens poder, Senhor, para abençoar aqueles que estão em aflição, ó Deus. Aqueles que precisam de emprego, ó Deus. Aqueles que precisam de cura das suas depressões, ó Pai. Senhor, porque Tu sabes, meu Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está afligindo o Teu povo. Deus, eu peço, Senhor, nesta hora, meu Senhor, que Tu venhas tocar, Espírito Santo, em cada vida, meu Senhor. Que cada um possa sentir a Tua presença, meu Senhor. E ajuda-nos, meu Senhor, pela fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Pai, como um grão de mostarda, meu Senhor. E ajuda-nos a sair daqui desta casa, Senhor. Aleluia. Convictos ao Senhor que Tu já fizeste, meu Senhor. Porque Tu és o Senhor que sabes todas as coisas. És o Deus soberano. Em Ti nada é impossível, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Vem e glorifica o Teu nome, meu Senhor, nesta hora. Aleluia. Por amor do Teu nome, Pai. Por amor do Teu nome, meu Senhor. Eu te agradeço desde já, meu Senhor, tudo aquilo que Tu vais fazer na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus e para a Tua santa e bendita glória e obra nesta tarde. Amém. Amém. Obrigado. Mas, irmãos, esta oração também foi para mim. Eu, na próxima quinta-feira, eu vou ser operado ao meu olho esquerdo. Tenho um glaucoma bastante avançado. A medicação já não resulta, também faço alergia à medicação. E então tenho mesmo que ser operado. Uma operação, segundo as palavras da médica, bastante complexa. Preciso das vossas orações. Próxima quinta-feira, dia 20, eu vou ser operado.
possivelmente não estarei convosco no próximo domingo. Tenho que ter alguns dias de repouso, possivelmente não estarei. Conto com as orações dos irmãos. Amém. Amém? Amém. Para que tudo corra bem, para que dê sabedoria aos médicos e para que eu fique completamente restaurado. Amém, irmãos? Não esqueçam, orem por favor por mim. E como não estarei para o próximo domingo, eu quero vos deixar alguns anúncios importantes para o fim do mês e também para o princípio do mês de março. Porque a nossa escola bíblica ela vai dar início no dia 28 deste mês às 21 horas. Portanto, será uma sexta-feira, às 21 horas será o início da nossa escola bíblica. Temos 2 pregadores convidados, 2 oradores. Será o pastor Carlos Fontes, ele vai falar acerca do Evangelho de João. E também o pastor Daniel Lopes vai falar acerca do tema Ser e Fazer Discípulos. Então começa no dia 28 de fevereiro, às 21 horas. Depois, 1 de março, será o nosso culto de ceia do Senhor, está bem? Mas também estaremos lá naquele lugar, no Carvalhido. Portanto, a escola bíblica é no Carvalhido, 28 de março. 1 de março, às 9h30. Não, 1 de março não é domingo. Desculpem. 1 de março é um sábado. É isso. É às 9h30 e depois às 15 horas, está bem? Depois, então, no dia 2, é que é o culto de ceia do Senhor. A escola bíblica fará um intervalo, haverá o nosso culto habitual de ceia do Senhor e depois ela vai retomar no dia 3 de março, portanto, na segunda-feira, correto? Segunda-feira, 3 de março, 9h30, depois intervalo e começa às 15 horas novamente. E depois, terça-feira, dia de Carnaval, 4 de março, é 9h30 e depois 15 horas, está bem? Os irmãos que puderem, não se comprometam com nada nem com ninguém. Comprometam-se com Deus e aprender mais e mais da sua palavra. Amém? Esse tem que ser o nosso compromisso. Não compromisso do festejo do Carnaval. Não dos prazeres do mundo. Mas o nosso compromisso é com Deus. Para aprender a sua palavra. Para permanecermos na sua palavra. Aleluia. Para sabermos como ser seus discípulos. Aleluia. É importante, irmãos. Está bem? Esse fim de semana vai ser um fim de semana. Esses dias vai ser dias poderosos. Dias bons de alimento da nossa alma. Então, ficarão os anúncios, está bem? Se eu não estiver cá, os anúncios ficarão já convosco, está bem? Alguma informação depois, os irmãos perguntem uns aos outros e certamente vão saber as vossas dúvidas. Amém? Amém. Vamos terminar? Amém. Logo mais, no Carvalhido, às 5h30, será o culto do Carvalhido. Vamos ter connosco o autor do livro da história da Assembleia de Deus do Porto durante os seus 90 anos. Então é importante os irmãos também estarem hoje. E é importante, quem quiser, ainda temos 2 livros. Um livro. Mas arranjamos mais. Mas hoje só temos um livro. O livro custa 10 euros. Era importante, mesmo para esta geração mais nova, era importante saber como é que tudo começou. De gotas até ao rio. Não é? Umas gotinhas há muitos anos, há 100 anos atrás. Umas gotinhas até que se formou um rio. E será ainda um oceano. Amém? Então quem quiser, temos um livro. Eu depois trazerei mais para uma próxima, para que os irmãos todos possam ler a história da Assembleia de Deus do Porto nestes seus 100 anos ou a comemoração dos seus 90 anos pelos estatutos. Amém? Amém. Então, irmão Osvaldo, não deixe sair ninguém sem levar esse livro. São 10 euros. Vale a pena. Eu já o li. Está bem? Vale a pena. Obrigado. Irmão Osvaldo, obrigado pela lembrança. Não foi o irmão Osvaldo, foi aqui a Alice. No dia 23, portanto, no próximo domingo, será o culto africano no Carvalhido. Então, os irmãos africanos têm que lá estar.
E não só, com certeza. Mas todos os africanos têm que lá estar, está bem? É o culto virado para vocês. Com as vossas músicas, amém? Então, todos têm que lá estar para também cultuarmos e louvarmos ao Senhor, está bem? Próximo domingo, no Carvalhido, aquele será o culto normal, mas no Carvalhido, às 5h30, é o culto africano, como habitualmente, pelo menos uma vez por ano, nós também realizamos. Amém? Vamos terminar porque a hora tem chegado. Os irmãos estão felizes. Valeu a pena vir à presença do Senhor. Saem daqui fortalecidos, com uma nova esperança. O amanhã vai ser melhor. Porque o Senhor é o Senhor de tudo. E Ele tudo pode. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua resposta. Obrigado por aquilo que tens feito e por aquilo que ainda vais fazer. Recebe o nosso louvor, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com todos nós até à vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o resto do domingo muito abençoado e não esqueçam o Carvalhinho. Eu vou estar à saída para vos cumprimentar.